Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana com vocês, que é pra gente ficar informados juntos. Já compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando saber aí do que rolou essa semana. Não se esquece de curtir se você gosta do Fadel News, porque me ajuda muito, e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E antes da gente ir para as notícias do Brasil e do mundo, eu quero dar uma notícia para as nossas vidas aqui. Eu já falei aqui no canal algumas vezes da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC tem uma plataforma onde você pode fazer cursos online e você pode aprender uma nova habilidade em qualquer lugar e quando você quiser. A EBAC tem mais de 150 cursos, seja em tecnologia, você pode aprender a programar, você pode aprender a fazer design, você pode aprender moda, marketing, negócios, caso, sei lá, você esteja começando, por exemplo, a sua loja online, você pode aprender audiovisual, aprender a editar vídeos, e você pode começar os cursos da EBAC mesmo sem saber nada, porque eles te preparam desde para você aprender o básico até você chegar no mercado de trabalho. Você vai ter um acompanhamento individual, vai ter um professor que trabalha no mercado de trabalho, ele tá inserido, então ele sabe como que funciona a área que você escolheu. Ele vai te ajudar em todos os deveres, vai te ajudar a tirar suas dúvidas e, além disso, eles também têm o centro de carreiras, aonde eles vão te ajudar tanto a fazer o seu currículo, montar o seu currículo bonitinho, até montar o seu perfil no LinkedIn, que é para você sair da EBAC já preparadíssimo para o seu primeiro emprego na área. Inclusive, você termina os cursos da EBAC fazendo um projeto que você já pode começar a usar para o seu portfólio. Por exemplo, vai que você tá aí perdido, você não sabe o que você quer fazer da sua vida, mas você gosta muito de redes sociais e você gostaria de trabalhar com isso. Pois fique sabendo que o salário médio de um social media marketing é de R$7.000. E aí você pode crescer na sua carreira e chegar a ganhar R$11.000 como coordenador de mídias sociais. E tem curso disso para você na EBAC. E agora, como é Black Friday, a EBAC tá com a maior promoção que eles já fizeram na história. Tem cursos com até 60% de desconto e se você usar o meu cupom, você ainda ganha mais R$200 de desconto no seu curso. Então você já vai pegar uma promoção absurda de 60% e ainda vai tirar desse dinheiro mais R$200. Não importa em que lugar do Brasil ou do mundo você tá, você pode começar um curso de EBAC. E é um ótimo caminho para você que tá aí meio perdido na vida, não sabe o que você quer fazer, de você começar aí a caminhar para o mercado de trabalho, ou até você que você já tem uma área que você está inserido, mas às vezes passou o tempo e você viu que você não gosta tanto daquilo que você faz, ou que você gostaria de fazer alguma outra coisa, seja pelo motivo que for, você está infeliz, você está insatisfeito, você não sabe como fazer essa mudança de carreira, EBAC. Porque você sabe, né, que nunca é nem cedo demais, nem tarde demais pra você começar a fazer uma coisa nova da sua vida. Você pode mudar de carreira quantas vezes você quiser. É só você querer, você tá afim de aprender uma coisa nova. O link da EBAC tá aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto. E essa é a sua oportunidade de você começar um novo capítulo da sua vida. E agora, vamos pras notícias. Bom, gente, os apoiadores do Bolsonaro continuam com atos antidemocráticos bloqueando as estradas até agora. Vai fazer já 2 semanas. Não tá mais tão intenso quanto tava antes, mas definitivamente ainda tem gente na rua. Ainda tem gente querendo protestar, ainda tem gente na frente de quartel, achando que vai dar em alguma coisa. Isso tudo mesmo depois que o relatório do Ministério da Defesa foi publicado, que era o que eles estavam tanto tempo esperando. Que eles achavam que quando esse relatório saísse, ia ser declarado, o relatório ia concluir que tiveram fraudes nas eleições. Só que não foi isso que aconteceu no relatório. O relatório diz que, de acordo com o que eles viram ali, não teve nenhuma fraude. Inclusive, eles disseram que, dentre as amostras que eles tiveram uma porcentagem de 0% de inconsistências. O texto até fala, assim, de umas melhorias que eles poderiam fazer em relação às máquinas, né? Eles falam ali de 2 pontos que poderiam gerar algum problema de segurança, mas fala que não encontraram nenhum problema. Eles falam também que, assim, não é possível afirmar que o programa não estaria completamente isento de que, por exemplo, tivesse algum programa malicioso. De que, por exemplo, eventualmente, talvez usassem ali algum código malicioso para alterar a maneira com que a máquina funciona. Mas que não encontraram nada. Só que isso não é o suficiente pra essa galera. Eles continuam falando que é pra não sair das ruas. Disseram que o
trash que o Ministério da Defesa fez não foi suficiente, porque eles não tiveram acesso a tudo do TSE, dizendo que eles precisam ter acesso completo a absolutamente tudo, todos os códigos de fonte, tudo, e eles continuam afirmando que teve fraude, mesmo depois do relatório dizer que não teve. Parece que nada nunca vai ser o suficiente pra essa galera. É isso. O povo vai ficar na chuva até cansar, eu acho. Tem certas coisas assim que não dá pra dialogar. Quando a pessoa acredita muito em alguma coisa e todas as outras fontes de informação são mentirosas ou não são confiáveis, é muito difícil você conversar com alguém e argumentar de forma lógica e racional com uma outra pessoa. E agora a gente vai falar isso aqui em tom de fofoca mesmo, tá? A fofoca que tá rolando é de que o Bolsonaro teria agredido a Michelle. Quem falou isso foi um ex-aliado do Bolsonaro, que foi num podcast e falou sobre isso. Falou que o casamento dos dois era de fachada, que a Michelle não suportava o Bolsonaro e que o Bolsonaro teria, pelo menos em 2 momentos diferentes, agredido a Michelle. Ele fala sobre uma viagem que eles teriam feito, que ele teria batido na Michelle, e também fala que depois dele perder as eleições, ele também teria agredido a Michelle e que seria por isso que ela não teria aparecido no discurso de derrota, porque ela estava machucada. Tem outras fontes que falam que, na verdade, quem bateu na Michelle depois deles perderem a eleição não foi o Bolsonaro pai, mas sim um dos Bolsonaro filho, que teria sido Carlos Bolsonaro, mas tudo isso que eu tô te falando é em tom de fofoca, porque nenhuma das partes se pronunciou sobre nada disso. A Michelle não falou nada, Bolsonaro não falou nada, os filhos dele não falaram nada, não tem nenhuma confirmação oficial de absolutamente nada, nem nenhuma prova substancial de fato de nada. É só fofoca que tava sendo falada na internet, galera comentando, até sair umas notícias, né, por causa desse podcast, mas a gente não tem comprovação de nada. Então é pura fofoca e especulação. Sei lá, eu não sei se eu levaria isso tão a sério, a não ser que de fato alguém, né, alguma das partes envolvidas falasse alguma coisa sobre. Que até aí, né, qualquer um pode começar um boato sobre qualquer coisa. E agora vamos para as nossas notícias do nosso bilionário burro favorito, Elon Musk. Que ódio que eu tenho desse homem, meu Deus. A gente comentou no Fadel News passado, né, sobre a compra do Twitter. E aquela ideia que ele teve de fazer o tal do Twitter Blue, que é você pagar por aquele selinho de veloficado. Selinho de veloficado. Cebolinhei toda aqui. Vai se manter assim, vai ser o selinho de veloficado. Que ia ser $8, né? Mas ia variar de país pra país. Aí, todo mundo ficou falando pra ele, né? Como essa era uma ideia burra. Porque o objetivo de você ter um selinho de veloficado ali é você saber que aquilo ali que você tá vendo, tweetando, aquela pessoa, ou aquela organização, ou aquela loja, aquela marca, que seja, é realmente aquilo ali. Pra não chegar ninguém se passando por um presidente de um país gigantesco e começar uma guerra. Não, você tem ali, você sabe que é aquela pessoa. Teoricamente, eles dão esse selinho de verificado, né? Anteriormente, eles davam pra quem ou tinha risco de ser não tô conseguindo falar nenhuma palavra hoje. Impersonificado, como pessoas famosas, por exemplo, marcas e tal. Ou jornalistas, que é pra você saber que aquela fonte é uma fonte confiável, de fato, de um jornalista. Esse tipo de coisa. Só que aí o Elon Musk chegou falando que era um sistema de castas do Twitter. Blá, blá, blá. Porque algumas pessoas têm, outras não. E que ele, então, democratizar e vender o negócio pra todo mundo, né? Por um preço. Então, né? Vamos democratizar e vender. Que ideia. Só que aí ficaram falando pra ele que era uma péssima ideia isso, porque você precisa ainda saber que aquele perfil é o perfil. Aí ele falou, não, tá, então a gente vai ter o selo de verificado, que qualquer um pode comprar, que é o Twitter Blue, por $8, e aí você só compra aquilo, você não precisa nem provar que você é você, nada, você só vai comprar aquele bagulho, e vai ter um selinho de oficial, que a gente vai dar pra algumas organizações, instituições, governos, etc. E aí rolou o negócio lá do oficial por, tipo, algumas horas. Ficou no ar. E aí o Elon Musk já tweetou assim, não, eu matei, não vai ter mais isso não. E aí agora começou de fato a rodar o Twitter Blue, você pode já comprar se você tiver em alguns países, tipo Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, esses países assim que falam inglês. Você pode já comprar o verificado. Só que daí, quando você clica no verificado, você vê se a pessoa ganhou o verificado porque ela provou que ela é realmente ela e ela é uma pessoa que mereceria esse verificado, tipo, precisa ter pra você saber que aquela pessoa é aquela pessoa, ou se aquela pessoa comprou o verificado. Basicamente é assim. O que a galera já tá relatando é que já tem perfis que estão se passando por outras coisas. Por exemplo, tinha lá um perfil se passando pela Adidas, porque comprou o verificado. Esse tipo de coisa. Tinha perfil que divulgou fake news
com verificado, várias coisinhas assim que a galera já tá divulgando. O próprio Elon Musk tweetou dizendo que a gente ia ver várias mudanças no Twitter, assim, tipo, faz uma mudança, depois volta atrás nos próximos meses, e que ia ser assim mesmo que ele tava testando. O bagulho já existe há, tipo, sei lá, uns 15 anos que tem Twitter, sei lá, e aí agora, essa altura do campeonato, vai começar a ficar testando os negócios. O cara já demitiu 50% dos funcionários, já acabou com o home office de todo mundo, falou que são tempos sombrios no Twitter. Deve estar sendo um inferno trabalhar no Twitter no momento. Eu não consigo nem começar a imaginar. A galera devia trabalhar feliz antes, devia ser um clima agradável, devia ser um negócio mó legal, porque eu conheço gente que já trabalhou no Twitter e todo mundo sempre elogiou muito, falou que era muito legal trabalhar lá. Essas empresas moderninhas geralmente são empresas que são legais de trabalhar, e de repente o negócio virou de cabeça pra baixo, você tá vivendo um inferno, e aí você nem deve conseguir mudar de emprego fácil agora, porque como o cara demitiu 50% dos funcionários, tem um monte de gente procurando emprego no momento. Então, pra você que já tá empregado ainda, pra conseguir procurar um emprego agora, deve estar mais difícil ainda. Ai, olha, eu odeio este homem. Eu odeio. Ele, pra mim, é a prova real de que se você tem um papai rico, você faz qualquer coisa que você quiser. Quem começa com dinheiro, gente, é roubando o jogo da vida. E aí tem gente que tá querendo de fato pagar, porque o próprio Elon Musk falou, e do jeito que ele falou, dá a entender que se você não pagar pelo verificado, você basicamente não vai ter seu conteúdo entregue, que você tem que pagar pra a plataforma priorizar o seu conteúdo. O que a galera acredita, que o Elon Musk fala que não vai ser o que vai acontecer, vamos combinar aqui, é que quando você cobra, daí as pessoas vão pagar, e que vão ser as pessoas que vão realmente usar, e com isso você acaba tirando spam, esse tipo de coisa, spam, bot, etc e tal. Só que, assim, não vai dar certo, porque todo mundo tinha a plataforma de graça. O que você vai ganhar pagando o Twitter, sabe? É uma rede social, tem tantas outras. Talvez a gente esteja assistindo a morte de uma rede social, assim, o assassinato, na verdade. Ou talvez dê super certo e o Elon Musk consiga os, sei lá, 44 bilhões de dólares que ele comprou o Twitter de volta, basicamente pedindo 8 dólares um por um pra cada usuário do Twitter. Que vamos combinar, é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Me dá 8 dólares aqui, por favor. 8 dólares aqui pra eu conseguir pagar a compra bilionária que eu fiz, obrigada. Eu também quero deixar um momentinho aqui no Fadel News pra gente fazer uma homenagem pra Gal Costa, que faleceu essa semana. Uma das maiores cantoras que a gente já teve aqui no Brasil. Uma mulher que foi muito foda, muito à frente do tempo dela. Sempre foi uma mulher extremamente empoderada, pra gente realmente admirar, sabe? Principalmente ela vindo dos tempos que ela veio. Eu já falei aqui pra vocês que eu não costumo ter uma relação muito ruim com a morte, sabe? Principalmente porque ela já era uma mulher mais velha, ela teve uma vida super completa, sabe? Então, pra mim, eu sou sempre a favor da gente tentar enxergar isso de uma maneira mais positiva, sabe? Porque é um processo completamente natural, todo mundo vai morrer um dia, e que a gente fique aqui com as lembranças boas, sabe? Da pessoa e de tudo que ela fez. Então, acho que não é um momento pra gente ficar triste porque ela morreu, mas sim ficar feliz por tudo que ela deu pra gente. A gente também teve uma outra morte essa semana, e essa a gente não vai ter a mesma reação aqui, que foi a morte do Guilherme de Pádua, que foi o assassino da Daniela Pérez. Se você não conhece esse caso, pode dar uma pesquisada, tem um documentário inclusive muito legal pra você ver. Mas o Guilherme, ele foi condenado por esse crime, ele de fato matou a Daniela. Ele pegou 30 anos de prisão, e desses 30 anos de prisão, o cara só cumpriu 1/3 da pena. Que aqui no Brasil funciona assim: se você tem bom comportamento, se você não faz nenhuma merda na prisão, você cumpre 1/3 da sua pena. Ou seja, o cara ficou preso 10 anos. Ele saiu e ele viveu a vida dele. Ele virou pastor. E ele morreu aos 53 anos com infarto em casa. Tem algumas coisas, assim, que eu falo, não, a pessoa, ela precisa ter a chance, né, de ser presa e de se redimir pelos seus crimes, de aprender com isso, de ter a vida dela de volta. É que nesse caso, eu sinto que não é justo, sabe? É o tipo de coisa que eu olho e falo assim, não, realmente não existe karma no mundo. Porque ele matou a Daniela, ele tirou a vida dela super nova. Ela não teve a chance de viver, foi assim, um caso horrível. E ele simplesmente viveu a vida dele, completinha. Morreu ali em casa, com infarto. Não existe karma, gente, no mundo. Não existe. Ai, sei lá, enfim. Não sei o que vocês acham sobre esse caso. Mas pra mim foi péssimo. Péssimo, horrível. Me incomoda, sabe? Eu acho que existem certas coisas que sim, tudo bem, você tem que ter a chance de se redimir dos seus erros, mas tem outras que é foda, né? E aí vocês lembram que a gente já comentou aqui no Fadel News também sobre o Gabriel Monteiro?
Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro, que estava sendo acusado de... Foi acusado, inclusive, por várias mulheres diferentes. Gravava meninas sem o consentimento delas. Teve várias diversas alegações sobre o Gabriel Monteiro. Pois bem, essa pra gente pelo menos ficar um pouco mais feliz. Gabriel Monteiro está preso. Ele ainda não foi condenado, tá? Isso não é uma condenação, isso é uma prisão preventiva. Inclusive tá tudo em segredo de justiça, então a gente nem sabe a quantas andam esse processo. Ele foi preso por causa de uma denúncia que foi feita agora no final de outubro. Uma das, né? Mas essa em específico. Que eu não vou falar aqui a denúncia, porque eu não quero dar gatilho em ninguém, sabe? Acho que se você quiser, você pode dar um Google e você pesquisa o que foi que aconteceu. Mas, pra quem tá assistindo esse vídeo, a gente vai se manter leve e a gente vai só falar assim, Gabriel Monteiro tá preso. Pelo menos, ele não consegue machucar mais ninguém agora. Agora vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Agora vamos falar de uma treta de uma pessoa que eu desconhecia da existência até essa semana. E aí eu soube da existência dessa pessoa por uma forma terrível, que é o Gabriel Kami, como ele é conhecido. Kami é um jogador de LoL do time da PEN, caso você não saiba, que nem eu não sabia. O LoLzinho, ele não faz parte do meu mundo, tá? Já tentei jogar LoL há muitos anos atrás e eu achei um saco. Não sei de nada desse universo. Pra mim é literalmente um universo paralelo. Bom, o que é que aconteceu? O ex-namorado do Kami fez um exposed dele na internet. Bom, eu li esse exposed que o ex-namorado Gus fez dele, e eu vou falar aqui um negócio pra vocês que eu acho que eu já devo ter falado aqui antes. Eu sou contra esses tipos de exposed de relacionamento desse tipo, tá? Eu acho assim, que a não ser que tenha acontecido de fato um crime, e aqui a gente fala de algum abuso, alguma coisa realmente que entra já numa categoria criminosa, eu acho que é errado fazer exposed sobre relacionamento, tá? Ai meu Deus, ele não teve responsabilidade afetiva comigo. Tá bom, paciência. Lida com isso na terapia, meu amor. Porque eu acho que a internet vira um campo que essas coisas entram e que eu acho que não deveria ser esse o caminho. E muitas coisas desse exposed aí que você lê, você fala, mano, tá, ele foi um namorado ruim. Ok, ele foi um ex-namorado ruim pra você. Tá bom, mas isso não é um crime, assim, ele não te acudiu quando você estava com crise de pânico. Desculpa, ruim, realmente. Mas aí sabe o que você faz? Você tira essa pessoa da sua vida. Você não faz um exposed dela na internet. Sou contra. Sou completamente contra. Ainda mais assim, no exposed é tipo, e ele votou no Bolsonaro. Tá bom, gente, o pai de um monte de gente aqui votou no Bolsonaro. Tá, o cara tava concorrendo pra presidência, as pessoas podem votar nele. Eu acho que não tem que ser por aí, sabe? Eu sou a favor, por exemplo, tipo, a gente vê uma empresa muito grande que financiou a campanha do Bolsonaro e a gente não apoia esse tipo de coisa. Tá bom, daí você vai lá e você boicota essa empresa muito grande. Mas, por exemplo, daí a gente já vai por outro caminho. Você vê um pequeno empresário, uma pessoa ali que tem uma padaria que votou no Bolsonaro. Você vai deixar de comprar o pão na padaria do cara por causa disso? Daí eu já acho que é um caminho errado, sabe? Mas assim, claro, você tem todo o direito de também, tipo, dar um follow em quem você quiser, se você não concorda com a visão política daquela pessoa. Mas aí disso virar uma coisa de um expose, de blá blá blá, sabe? Ele tava concorrendo, as pessoas podiam votar nele. A gente pode não concordar moralmente com o Bolsonaro, mas assim, tava ali pra votar. Tem várias coisas nesse exposed que eu achei que são... Eu não devia estar lendo isso. Mas o que virou notícia, e que daí realmente, de fato, foi a parte mais problemática que eu achei, eram de comentários xenofóbicos que o Kami teria feito em relação aos nordestinos, justamente por causa desse rolê de votação. Ele falou, esses nordestinos burros votando no Lula. Ele continua ainda nas mensagens. Nordeste é a região mais pobre, só tem miséria, e vota no Lula. Daí o Kami chegou e fez uma live, onde ele tava tentando se explicar, dizendo que aquilo tinha sido falado num contexto de piada. Tipo, eu entendo quando você faz uma piada porque você não acredita naquilo, e aí você fala, e aí é engraçado porque você não acredita naquilo, você tá falando uma coisa que você não acredita, sabe? Tipo, por exemplo, se eu chegar aqui e virar e falar assim, mulher tem que ficar na cozinha mesmo. Tem que ficar na cozinha mesmo e mulher não pode abrir a boca. Essa é a graça. É tipo, eu tô falando isso. Daí quando você tá num outro contexto, sabe? E aí você fala essas coisas, é piada, mas não é. E aí ele fala, foi uma piada xenofóbica, uma frase xenofóbica no contexto de piada. Que, convenhamos, o que tem, me explica qual é a graça da xenofobia, qual que é a graça do Nordeste é a região mais pobre, só tem miséria e vota no Lula. Tipo, me explica a piada dessa
frase. Me explica onde tá a graça, porque pra ser uma piada tem que ter uma quebra de expectativa. É isso que faz a graça. Tem que ter alguma coisa aí pra eu dar uma risada. Qual que é a piada nessa frase? Me explica, eu não entendi. Sou burra, devo ser. Por isso que eu falei que depende do interlocutor, né? Falando. Se tem uma quebra de expectativa do que a pessoa vai falar, tipo, você conhece aquela pessoa, sabe que aquela pessoa não pensa daquele jeito, é uma quebra de expectativa e vira engraçado. Que não é o caso aqui. Daí ele fala, está errado, não está certo de forma alguma, mas eu não sou xenofóbico. Eu fiz uma piada que no contexto jocoso e foi uma piada infeliz e xenofóbica, mas eu não sou. Daí a PEN decidiu afastar o Cami depois disso. E aí aqui eu quero deixar um pedaço, assim, de conhecimento pra vocês, de algumas coisas, porque a galera sempre fala assim, que não sei o que, nordestino é burro, que vota no Lula, que não sei o que. Vocês sabem que região do Brasil tem o maior número de medalhas das Olimpíadas, tanto de matemática quanto de história? O Nordeste. E é por muito, tá? Vocês sabem que região do Brasil teve 8 dos 17 concorrentes do Enem que conseguiram nota máxima, que é 1000. Qual que região que essas pessoas eram? 8 delas. Do Nordeste. Então você falar que nordestino é burro e que por isso que eles votam no Lula é justamente o contrário, tá? E se a gente for analisar os fatos, os nordestinos seriam alguns dos mais inteligentes, principalmente em história. Só um pedaço de conhecimento aqui pra gente deixar aqui no Fadel News, assim. E agora, caso vocês não estejam sabendo, tá tendo várias aparições de OVNI por aí. Tipo, real, tá? Pilotos tiveram visões de OVNIs por 5 dias seguidos em Porto Alegre. Também tá rolando em algumas outras regiões do Brasil, mas principalmente no sul. Tem várias conversas dos pilotos falando das luzes que eles estão vendo, conversando com a torre, vários vídeos das luzes. A Força Aérea Brasileira, né, a FAB, falou que não encontrou nenhuma anomalia de nada. Nada passou pelos radares. Ninguém sabe. Também teve aparições no Rio de Janeiro, além de Porto Alegre, Guarulhos. E aí, eu quero trazer pra vocês aqui uma thread que eu vi no Twitter, que podia possivelmente explicar esse fenômeno. De acordo com um usuário do Twitter, essa rede que daqui a pouco vai acabar, que eu não consigo pronunciar o usuário, é Cheddar alguma coisa, o Cheddar disse que esse fenômeno se chamaria Starlink Racetrack Phenomenon. Ele é justamente um fenômeno ligado aos satélites da Starlink. Sim, isso mesmo, a Starlink do Elon Musk. De novo, no mesmo vídeo hoje. Então, o que acontece? Ele conta a história de que teve um ufólogo que gravou algumas luzes que são muito parecidas com essas luzes que a gente estava vendo aqui. Luzes que mudam de cor, que fazem movimentos girando, tudo isso. Bom, esse ufólogo, ele analisou esse vídeo que um menino teria gravado pra ver se era mesmo OVNI ou não. E aí as pessoas nos comentários sugeriram que poderia ser reflexos de satélite, que aparecem geralmente como aviões rodando em círculos e que ficam com cores diferentes por causa da refração da atmosfera. Que se você não sabe o que é a refração da atmosfera, é por isso que o céu é azul, basicamente. Explicando muito mal porcamente. É que muda de cor, de acordo com o ângulo e tal. E isso daí, esse fenômeno, ele aconteceria quando a luz é refletida na parte de baixo desses satélites da Starlink. Ele até, assim, ilustrou, tem uma ilustração até de como funciona e tal, do ângulo, as luzes, etc. Ele falou que ele conseguiu bater no vídeo do menino os lugares onde os satélites estavam naquele momento e que bateu com as luzes. Esse usuário também explicou um outro fenômeno de quando aparece como se fosse uma rosquinha no céu, que também é um outro fenômeno que ele explica também. Isso poderia ser uma das explicações pelas quais a gente tá vendo tanto esse tipo de coisa. Eu acredito, sinceramente, que as coisas às vezes elas têm explicações mais chatas do que o que a gente gostaria de acreditar, sabe? Assim, bem mais mundanas e simples. Não que eu não acredite que existem alienígenas, eu só não acredito que eles vão ser esse tipo de alienígena, sabe? Que vai aparecer aqui voando numa espaçonave. Mas sei lá, vai que também. Se tiver, por favor, me leve com vocês. Eu já não aguento mais. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio. Bem o quê? Bem informado. Ia falar bem resolvido. Tô confundindo os vídeos. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!